Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar de uma aula nova, seguindo a sequência do nosso livro. Vamos estudar Comércio Internacional. Então pegue o seu material e me acompanhe nas explicações. Antes de mais nada, é importante retomar dois conceitos: exportar e importar. Exportar é a saída de mercadorias de um país para o outro. Exemplo, o Brasil exporta, vende carne bovina para a China. Importar, entrada de mercadorias estrangeiras em nosso país. Exemplo, o Brasil importa, compra gás natural da Bolívia. No decorrer do século XX, houve um aumento significativo do comércio mundial, graças aos avanços nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Vamos verificar como ficou a situação no comércio mundial dos países subdesenvolvidos. Historicamente, desde que eles eram colônias, eles são marcados pela exportação de produtos primários e importação de produtos industrializados. Portanto, eles têm grandes gastos e poucos lucros. Isso acarreta no crescimento econômico baixo desses países. Situação diferente vivenciam os países desenvolvidos, que historicamente exportam produtos industrializados e importam produtos primários. Nesse sentido, eles têm grandes lucros e poucos gastos, que repercutem no elevado crescimento econômico desses países. Vamos ver a situação da balança comercial desses países, pensando nas exportações e importações. Balança comercial é um dado econômico que avalia os ganhos e os gastos de um país com suas exportações e importações. Realidade dos países subdesenvolvidos. Eles têm grandes gastos com importações e poucos lucros com exportações. Portanto, balança desequilibrada, de modo negativo. Como podemos ver aqui, nessa imagem, os gastos com as importações são maiores que os lucros com as exportações. Realidade diferente nos países desenvolvidos, que têm grandes lucros com exportações e poucos gastos com importações. Também tendo balança comercial desequilibrada, mas de modo positivo, como podemos ver na figura. O que pesa mais são os ganhos com as exportações. Mudanças significativas no mundo no século XX e século XXI, que repercutiram no aumento industrial e na ativação maior do comércio internacional. Então, durante séculos XX e XXI, ocorreram aumento da população mundial, crescimento do consumo, necessidade de elevação da produção industrial e, portanto, expansão das indústrias pelo mundo. Nesse sentido, alguns países subdesenvolvidos iniciaram o processo de industrialização. A maior parte desse processo ocorreu pela entrada de grandes indústrias estrangeiras, as conhecidas empresas multinacionais ou transnacionais. Os países que mais se industrializaram nesse processo de chegada de empresas transnacionais foram os chamados países emergentes. São eles os BRICS, formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, mais Malásia, Indonésia, Vietnã, Tailândia e Filipinas. Observem aqui nesse mapa, como ocorreu a expansão industrial no século XX e se estendendo para o século XXI. Nas áreas em verde temos os polos industriais históricos, que mais se destacaram no século XIX e XX, com a industrialização clássica, e as áreas em rosa e bege são os polos industriais dos países emergentes, ou seja, aqueles que se industrializaram a partir da chegada dos investimentos estrangeiros das empresas multinacionais ou transnacionais.
Países emergentes, mudança na balança comercial. Observem esse quadro, pessoal. A partir do momento que os países subdesenvolvidos se industrializaram, eles passaram a exportar produtos industrializados. Eles também continuaram exportando matéria-prima, mas eles também passaram a exportar produtos industrializados para o mundo rico. E isso desencadeou um crescimento econômico nesses países, maior valor aí nas exportações. Por isso, a balança comercial deles ativou de modo positivo. Os países desenvolvidos continuaram exportando produtos industrializados e, estrategicamente, acabaram desenvolvendo tecnologias elevadas e passaram a fazer investimentos aqui nos países subdesenvolvidos através de empréstimos e de atuação de empresas multinacionais. Isso também ativou ainda mais o crescimento econômico dos países desenvolvidos. Falamos tanto em multinacionais. O que são multinacionais, também chamadas de transnacionais? São empresas que possuem matriz, centro de gestão em seu país de origem e atuam em outros países através da instalação de filiais. O termo transnacionais é mais adequado para se referir a essas grandes empresas, pois elas ultrapassam os limites territoriais de sua nação para atuar no mercado exterior. Temos aqui nesse quadro exemplos de várias empresas consideradas transnacionais, a maior parte delas de origem das potências econômicas. Quais são os países de origem das transnacionais? Atualmente, há cerca de 40 mil empresas transnacionais em atividade. A maioria é de origem dos países industrializados, Estados Unidos, Japão e potências europeias. Existem empresas emergentes de origem indiana, mexicana e brasileira. Vejamos esse mapa. Ele indica as sedes das 500 maiores empresas transnacionais em 2017. Perceba que realmente a maior parte delas é de origem das potências econômicas, Estados Unidos, países da Europa Ocidental e Japão. Merece destaque aí um país emergente, a China. Por que as empresas transnacionais investem nos países emergentes? Elas querem obter lucratividade, pessoal, racionalidade capitalista. Os países emergentes, eles têm atrativos econômicos para essas empresas estrangeiras. Mão de obra barata, abundância de matéria-prima, fontes de energia baratas, amplo mercado consumidor, infraestrutura satisfatória, rodovias, ferrovias, portos e investimentos governamentais como impostos reduzidos. Aqui temos uma charge mostrando a busca de empresários estrangeiros pela mão de obra barata. Os países que recebem as filiais são beneficiados? Há vantagens e desvantagens para esses países. Vamos ver as vantagens: geração de empregos, desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico. E desvantagens: poluição atmosférica, poluição das águas, do solo, dependência econômica, tecnológica diante dos investimentos estrangeiros, submissão às práticas trabalhistas exploratórias. A maior parte dos lucros é destinada para os países de origem das empresas. Conclusão: o desenvolvimento desigual no mundo continua, como podemos ver aí nessa balança comercial. Os países desenvolvidos acabam tendo mais lucros que os países emergentes. Os países emergentes caminham abaixo dos desenvolvidos na escala de crescimento econômico mundial. Os investimentos em tecnologia e a busca incessante pela lucratividade encontrada nos países emergentes garantem aos países ricos passos mais largos na economia mundial.
finalizo aqui a explicação dessa atividade, aliás, dessa aula. Espero que todos tenham entendido, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.